segurança que propõe, digo isto a FANPROF, para o próximo ano letivo? Aquilo que nós propomos, em primeiro lugar, é que o Ministério da Educação atenda àquelas que são, e aí não há nada a inventar, as regras da Direção-Geral da Saúde, que abra o site da Direção-Geral da Saúde e se informe das medidas preventivas que estão lá e que estão muito bem e que as orientações do Ministério não respeitam, em primeiro lugar. Em segundo lugar, e no que tem a ver com as questões pedagógicas e de organização e funcionamento das escolas, aquilo que nós propomos é um conjunto de medidas que achamos nós que são importantes, mas que eu resumiria de uma forma muito simples, que é que o Ministério da Educação permita que as escolas, conhecendo a sua realidade e sabendo a natureza das respostas que têm que dar, que as escolas encontrem as soluções adequadas e que o Ministério da Educação assegure os recursos para que as escolas possam funcionar bem, possam recuperar os déficits anteriores, do ano passado, e possam preparar-se para enfrentar uma situação que é uma situação que ainda não existe uma completa certeza sobre qual será, como é que estaremos do ponto de vista da pandemia em setembro, outubro, mas há uma coisa que todos sabemos, é que nada substitui o ensino presencial. E não ser exigente, ser facilitista nas normas, é a melhor forma de rapidamente mandar toda a gente para casa outra vez. E, portanto, é preciso sermos exigentes do ponto de vista de segurança sanitária e do ponto de vista também pedagógico e de organização das escolas, para podermos garantir que elas vão ficar com os alunos em trabalho presencial. E quando nós ouvimos as escolas, as direções, e nós reunimos com as direções, com os pais, com os trabalhadores não docentes, reunimos com associações de deficientes, enfim, temos feito muitas reuniões com os grupos parlamentares e constatamos que as preocupações de todos eles são as mesmas que nós temos, ou seja, é que não está a ser tudo feito para que o ensino seja efetivamente presencial. Preocupa-nos que isso esteja a acontecer, porque os déficits e as desigualdades e tudo o que aconteceu neste tempo de ensino à distância, em que todos deram o seu melhor, até à exaustão completa de toda a gente, dos pais, das famílias, dos professores, dos alunos, é verdade, mas em que nada foi igual ao que seria e ao que queremos que seja o ensino a partir de setembro, numa situação que não é fácil, mas que é possível, se houver medidas para isso e investimento nisso, manter os jovens e as crianças nas escolas. Pedir só em concreto, a nível de distâncias, máscaras, o que é que sugere? Pronto, aquilo que nós dizemos em relação às distâncias é que sejam garantidos as regras da Direção-Geral de Saúde e, aliás, parece-nos a nós que, se forem garantidas, mantidas as normas com que abriram as escolas secundárias no dia 18, o problema está resolvido, que é 2 metros por norma, excepcionalmente 1,5 metro, e tantas turmas divididas para não poderem ter 30 miúdos lá dentro, porque isso é uma impossibilidade para a dimensão das salas. Por outro lado, é que a nível das máscaras, é que para além de máscaras haja outros equipamentos que são indispensáveis também, porque não é apenas de máscaras que a segurança fica assegurada, que sejam criadas condições acrescidas e mais exigentes ainda, por exemplo, para os alunos com necessidades educativas especiais, que é fundamental, que tem outro tipo de falta de autonomia, por exemplo, não é? Que haja máscaras que sejam máscaras não opacas, porque há trabalho com alunos, nomeadamente alunos surdos, que têm que ter outro tipo de máscaras, que os grupos sejam pequenos grupos, que haja um reforço de funcionários nas escolas. Este é um problema que nós hoje temos. Portanto, as escolas, já antes da pandemia, tinham um déficit de milhares de funcionários, entre 3.000 a 5.000. O Ministério anuncia que vai reforçar com 500, dos quais só 300 e qualquer coisa é que são auxiliares e, portanto, para assistentes operacionais. Isto não é possível para manter a higienização, para manter a orientação dos jovens e das crianças nos espaços exteriores e para tudo aquilo que é exigido hoje, tem que haver um grande reforço a esse nível também das escolas. E, portanto, diria, distanciamento, pequenos grupos, EPIs em quantidade e de qualidade, já agora, pessoal não docente e um reforço muito grande de professores. O Ministério da Educação anuncia 2.500 professores para o sistema. 2.500 professores são uma média de 3 professores por cada escola ou agrupamento. Ora, 3 professores para reforçar tutorias, coadjuvações, apoios, equipas multidisciplinares, coordenação de mentorias, não é possível. Ainda por cima, quando sabemos que há inúmeros professores que se aposentam este ano, calculamos que qualquer coisa como acima do 1,5 milhar de professores que se aposentam este ano, mais cerca de 1,5 milhar que se aposentou o ano passado, de muitos professores são pessoas de grupos de risco. Estamos a falar de uma profissão, ainda hoje um estudo que saiu, dizia que as pessoas com mais de 80 anos e pessoas com essa idade não há já. Têm 200 vezes mais possibilidades de apanhar a epidemia, mas que a possibilidade acrescida de ficar infectado começa a partir dos 55 anos.
E, portanto, estamos a falar de muitos professores, acima de 55 anos, daqui a pouco são metade dos professores que estão no ativo, não é? E que, portanto, vão ter que ter dificuldades, quer dizer, hoje não temos uma escola, acho que toda a gente percebe isso, nenhum nível de ensino, e muito menos nos níveis de ensino com crianças mais pequenas, em que um professor se encosta a um quadro, começa 2 metros para a fila da frente e depois vai debitando e os miúdos vão ouvindo, quer dizer, isto era no tempo em que ficavam os espertos à frente e os burros atrás. Isso é o tempo da outra senhora, e, portanto, espero que o Ministério da Educação já seja do tempo da senhora atual, que é uma senhora diferente. Não é? E falava numa percentagem também de 10% a 12%, essa percentagem Sim, nós não temos esses números concretos, mas sabemos, por exemplo, que cerca, dados do Ministério, de 7 mil professores ou um pouco mais têm doenças incapacitantes ou acompanham pessoas com doenças incapacitantes e que foram deslocados de escola precisamente por causa disso. Muitos dos professores mais velhos já não são deslocados porque já estão nas escolas, enfim, ficam perto das residências e dos locais onde são acompanhados e, portanto, nós calculamos que à volta de 12 mil professores, talvez, números por aí, tenham situações de doença, e estamos a falar de 10% dos professores no ativo, não é? De doença que justifica que eles já não possam, ou porque tenham que ter uns cuidados maiores, não é? São pessoas já mais velhas, são pessoas doentes, e não estamos a falar com doenças simples, estamos a falar de oncologia, estamos a falar de transplantes, estamos a falar de doenças desse tipo, e agora também temos as hipertensões e temos a situação da diabetes, e eu não me esqueço que ainda quando as escolas fecharam, no dia 13 de março, em que Portugal tinha 112 casos ativos no nosso país, nós hoje temos mais de 12 mil, não é? Mas tínhamos 112 casos ativos, já 2 professores tinham morrido na altura, por causa de uma colega nossa do Norte e um colega nosso em Portimão. Pronto, esperemos que isso não aconteça, mas para isso é preciso ter muito cuidado, não é? São precisas medidas do ponto de vista da segurança sanitária que, de facto, deem confiança às pessoas, aos professores, às famílias, aos alunos, a toda a gente, aos trabalhadores das escolas, é preciso isso, e depois é preciso do plano pedagógico ter medidas que também compensem, de facto, aquilo que aconteceu nestes 4 meses últimos, em que, de facto, as desigualdades, os déficits, as dificuldades das crianças aumentaram muito. Eu recordo só aqui relatos, por exemplo, de colegas do secundário, que voltaram no dia 18 de maio, e que nos diziam assim, eu tive trabalho à distância com alunos do secundário, portanto, estamos a falar de alunos mais velhos, e que eu achava que eles tinham acompanhado tudo bem, até daqueles alunos sempre atentos, não eram daqueles que tiram a imagem e tal, não, daqueles sempre atentos, que acompanharam, que telefonavam, que faziam perguntas, e quando cheguei à sala de aula eu consegui constatar que eles afinal não era nada do que eu pensava, tive que repetir quase tudo, diziam os colegas, tive que voltar para trás e repetir quase tudo, porque nada substitui de facto o trabalho presencial, e é por isso que nós estamos a ser exigentes, porque queremos que a presença nas escolas não seja uma presença entre 14 e 17 de setembro e depois chegamos ao fim de setembro e vai toda a gente ou alguma gente para casa porque já não há condições. Não, temos que criar as condições e há tempo para criar as condições, mas não é com discursos como os que temos ouvido do Sr. Ministro da Educação, que são mais de quem está ofendido por serem criticadas as suas medidas do que quem está preocupado em ter medidas que efetivamente sejam capazes de acautelar eventuais problemas nas escolas, porque senão elas fecham e isto não ganha, ninguém ganha nada com isso. No caso da falta de professores, era um problema que já havia antes da pandemia. Sim. Agora então, somar ao facto destes professores também dos grupos de risco terem que sair, como é que se faz isto, dividindo agora as turmas em grupos mais pequenos? É mais pessoas ainda são necessárias? Esse é um problema, porque a desvalorização que foi feita da profissão docente ao longo dos anos, desvalorização de carreiras, atraso na regulamentação, atraso na entrada nos quadros, a precariedade, tudo isso, fez com que cerca de 10 a 12 mil professores tivessem saído da profissão e fez com que os jovens deixassem de procurar esta profissão. E, portanto, quando nós temos uma profissão que tem muita gente a aposentar-se, já é mais velha, e que não tem o mesmo número de gente a entrar nos quadros, nós estamos a ter aqui um problema, que é um problema da falta de professores qualificados. E nós tivemos, por exemplo, este ano, entraram, só para termos ideia, em 2019, e no conjunto de 2019 e no primeiro semestre de 2020 aposentaram-se exatamente 2.100 professores. 2.100 pessoas entraram nos quadros para substituir 872. E, portanto, isto tem sido um problema complicado e que vai cada vez agravando-se e nós tememos que, de facto, não haja. Portanto, era preciso também aqui, e como não se podem formar professores de agora para setembro, né, era preciso que o Ministério da Educação também criasse condições para o regresso dos que abandonaram. Nós hoje calculamos que quase 15 mil professores, é um número que não é o exato, mas é um número elevado, profissionalizados, gente que tem as habilitações adequadas, tenha fugido à profissão e esteja a fazer outras coisas. E a resposta primeira para poder superar esta falta de professores é conseguir atrair novamente esses para a profissão.
mas atrair esses para a profissão significa, não é, que eles cheguem cá e encontrem as situações que tinham anteriores, não é, de serem colocados a 500 km de casa a ganharem 1000 euros que nem lhes dá para deslocarem-se e para ter uma casa. Aliás, não foi por acaso que Lisboa e o Algarve foram as primeiras regiões a ficar sem professores. Não é? Portanto, vamos lá. Já deve estar cheio.